Minha irmã cometeu fraude bancária para me roubar, mas meus pais me culparam por tê-la denunciado. Então, eu disse, da próxima vez que ela quebrar a lei, chamem a polícia. Sou Jack, um homem de 30 anos, e qualquer pessoa que me conheça sabe que moro sozinho desde os 18. Paguei minha própria faculdade, trabalhei duro e nunca pedi ajuda aos meus pais. Mas, ao que parece, isso não significa que eu possa viver minha vida em paz. Na verdade, só quer dizer que, por padrão, sou a solução para os problemas da família. Tudo começou quando minha mãe me ligou do nada. Minha mãe, Carol, não é do tipo que liga só para conversar. Ela não é aquela mãe que pergunta como foi seu dia ou o que você comeu no almoço. Se ela liga, é porque algo está errado e ela precisa que eu resolva. Então, quando vi o nome dela na tela, já sabia que não era coisa boa. Atendi, e ela entrou direto em um papo furado estranho, o que não é o estilo dela. Oi, Jack, como vai o trabalho? Ainda está naquele negócio de finanças? Perguntou, como se não tivesse ignorado minha profissão pelos últimos 10 anos. Entrei na brincadeira, curioso. Sim, mãe. Ainda trabalho com finanças. O que foi? Foi então que ela soltou a bomba. Sua irmã está com problemas. Gostaria de dizer que fiquei surpreso, mas não fiquei. Minha irmã Karen, de 27 anos, tem um histórico de causar confusão e esperar que os outros resolvam. E não são pequenos problemas, são verdadeiros desastres, que quase sempre caem no meu colo. Teve uma vez que ela roubou meu carro sem minha permissão e o destruiu enquanto mandava mensagem no celular. Me ligou desesperada, chorando, dizendo que não sabia o que fazer. E, como um idiota, larguei tudo para ajudá-la. Cuidei do seguro, paguei a franquia e ainda a perdoei pelos danos, porque ela jurou que nunca mais faria isso. Mas fez. Ou quando me convenceu a ser fiador no primeiro apartamento dela, dizendo que precisava de uma ajudinha para começar. 3 meses depois, parou de pagar o aluguel, sumiu do mapa e deixou tudo nas minhas mãos. Passei meses tentando recuperar meu crédito, enquanto ela voltava a morar com nossos pais como se nada tivesse acontecido. Ela nunca é responsabilizada por nada. Toda vez que erra, alguém, geralmente eu, precisa aparecer para consertar, enquanto ela se faz de vítima. E o pior, ela nem agradece. É como se acreditasse que o mundo deve a ela uma rede de segurança. Então, quando minha mãe me ligou dizendo que Karen estava em apuros, eu não me preocupei. Já estava cansado de ser arrastado para os desastres dela, de sempre ter que lidar com as consequências da irresponsabilidade dela. Para ser sincero, fiquei até surpreso por algo tão sério não ter acontecido antes. Suspirei, já esperando o pior. Que tipo de problema? Perguntei. Não porque eu queria ajudar, mas porque queria saber o tamanho do estrago. Foi aí que ela me disse. Karen estava com uma dívida de $43.500. $40.000. Precisei repetir isso mentalmente para processar. Como alguém chega a esse ponto? Aparentemente, ela gastou dinheiro que não tinha de novo. Mas, desta vez, não eram apenas dívidas com o cartão de crédito. Ela havia pegado dinheiro emprestado com gente perigosa, do tipo que não dá para simplesmente ignorar enquanto os boletos se acumulam. E agora eles estavam atrás dela. E a solução genial da minha mãe? Claro, eu. Por que não seria? Aos olhos dela, eu era o cara com carreira estável, o irmão responsável, o homem confiável que sempre consertava o que parecia sem solução. Não importava que Karen tivesse feito burrada. Isso não era o problema. O problema era eu não ter corrido para ajudá-la. Você precisa ajudá-la, ela continuou, como se meu papel de caixa eletrônico da família já estivesse definido. Fiquei em silêncio por um instante, deixando tudo aquilo afundar na minha cabeça. Ajudar como, exatamente? Perguntei. Você está indo tão bem, Jack. Pode pagar a dívida por ela, disse casualmente, como se estivesse me convidando para pegar comida para a viagem. Soltei uma risada curta, não porque fosse engraçado, mas porque não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mãe, eu não peguei esse dinheiro emprestado.
Por que isso deveria ser minha responsabilidade? Eu não vou pagar nada. O silêncio que se seguiu foi pesado, como se ela estivesse tentando processar o fato de que eu simplesmente tinha recusado. Então ela surtou, entrando no modo culpa total. Ela é sua irmã. Você quer que algo ruim aconteça com ela? É isso que você quer? As frases saíam rápidas, quase desesperadas, como se ela não conseguisse acreditar que eu não estava imediatamente correndo para salvar a Karen. Não era um pedido, era uma acusação, como se o problema real fosse a minha recusa, e não as escolhas da Karen. Respirei fundo, tentando não perder a paciência. Mãe, eu já ajudei ela antes, várias vezes. E o que ela faz? Gasta tudo com bolsas de grife, férias de luxo e Deus sabe mais o que. Ela nunca assume responsabilidade por nada porque você e o pai sempre passam a mão na cabeça dela. Eu não vou fazer isso de novo. Mas, aparentemente, lógica não adiantava. Ela está lutando, Jack, ela retrucou. Ela não é como você. Ela não é forte o suficiente para lidar com isso. Lutando? Repeti. Ela é irresponsável. Gasto que não tem, e agora se meteu com gente perigosa. E ao invés de enfrentar o problema, ela espera que eu apareça para resolver tudo de novo. Ela é sua irmã, minha mãe disparou. Família cuida uns dos outros. Não, mãe, respondi com firmeza. Famílias não se aproveitam umas das outras. Isso não é virar as costas para Karen. Isso é me recusar a continuar alimentando os erros dela. Ela precisa crescer e lidar com as consequências, pelo menos uma vez na vida. Minha mãe não quis saber. Você quer que algo aconteça com ela, Jack? Você quer carregar isso na consciência? Olha, eu não sou insensível. Não quero que nada ruim aconteça com a Karen. Mas sejamos sinceros, ela é adulta. Uma mulher de 27 anos que sabia exatamente no que estava se metendo quando pegou aquele dinheiro. Foi exatamente isso que disse para minha mãe, mas ela não escutava. Ela não é tão forte quanto você, Jack. Disse. Você sempre teve sua vida em ordem, e ela não. Você pode ajudá-la. É o mínimo depois de tudo que fizemos por você. Fizeram por mim? Respondi. Tipo o quê? Me fazer pagar aluguel assim que completei 18? Recusar ajuda para pagar a faculdade? Muito obrigado pelo apoio, mãe. Ela ficou em silêncio por um momento, mas depois voltou à carga. Se você não ajudar, vamos ter que cortar relações com você. É isso que você quer? Não consegui conter a risada. Cortar relações de quê? Vocês não me sustentam. Moro sozinho há mais de 10 anos. Suas ameaças não funcionam comigo. E desliguei. Depois desse dia, todos ficaram em silêncio. E gostaria de dizer que foi o fim, mas era só o começo. O silêncio não durou muito. Acredito que subestimei a determinação da minha mãe quando ela quer algo. Depois que eu dei um não definitivo, ela e meu pai mudaram de estratégia. Se a abordagem direta não funcionava, a nova era me fazer ceder pelo cansaço e pela culpa. E quando eu digo que eles se esforçaram, é porque realmente se superaram. No começo, eram só mensagens simples, tipo: eu só não entendo como você consegue deixar isso acontecer com sua irmã. Depois, começaram a dramatizar. Você tem ideia do tipo de gente com quem a Karen se envolveu? São perigosos, Jack. Não consigo dormir à noite de tanta preocupação. No início, eu ignorei porque simplesmente não tinha energia para lidar com manipulação. Mas eles não pararam. Minha mãe, por outro lado, caprichou nos áudios. E, veja bem, ela tem um talento incrível para parecer que está chorando mesmo quando não está. Jack, dizia ela em um dos áudios, a Karen pode não sair viva dessa se você não ajudar. Não sei se conseguiria viver comigo mesma se algo acontecesse com ela. Era uma verdadeira aula de chantagem emocional. Se existisse troféu para isso, ela já teria vencido 3 vezes. Foi então que meu pai, Edward, resolveu entrar na história. Normalmente, ele fica nos bastidores desses dramas familiares,
mas dessa vez não. Ele me deixou uma mensagem de voz que começou até de forma calma. Oi, Jack. Só ligando para saber como você está. Mas logo o tom mudou. Olha, sei que sua mãe pode pegar pesado às vezes, mas isso é sério. A Karen se meteu fundo, e a gente não consegue resolver isso sem você. Você sempre foi o forte, o confiável. Não nos decepcione agora. Essa frase, o confiável, me tirou do sério. Passei a vida toda sendo o confiável, e tudo o que ganhei com isso foi mais responsabilidade e menos reconhecimento. Confiável não significa ser capacho. Mas aparentemente eles não entenderam isso. E a avalanche de culpa não parou aí. Eles decidiram convocar reforços da família estendida, sabe-se lá de onde. Comecei a receber ligações do meu tio Greg, com quem eu não falava há anos. Ligou como se fossemos melhores amigos. E aí, Jack? Quanto tempo? Como anda a vida? Na hora eu já sabia por que ele estava ligando, mas deixei ele enrolar um pouco até chegar ao ponto. Sabe, família é importante, disse naquele tom falso de gente que vai dizer algo que você não quer ouvir. E a Karen, ela está passando por um momento difícil. Todos nós enfrentamos fases ruins, e às vezes precisamos de uma ajudinha. Greg, por favor, me escuta. Interrompi. Foi a minha mãe que te mandou fazer isso? Ele riu nervoso, como se eu tivesse o pegado no flagra. Bem, ela pode ter mencionado, sim. Nem deixei ele terminar. Olha, agradeço por ter entrado em contato, mas eu não vou pagar a dívida da Karen. Isso não é minha responsabilidade. Você pensaria que isso teria encerrado o assunto, mas não. No dia seguinte, foi minha tia Janice. Depois, minha prima Emily. Todos com o mesmo roteiro. A Karen está com problemas. Ela precisa de ajuda. Você é a única pessoa que pode socorrê-la. Eu não entendo por que estão todos tão preocupados com a Karen. Não é como se ela fosse uma criança indefesa que cometeu um erro inocente. Ela é uma adulta que gasta dinheiro como se fosse de banco imobiliário, e depois se espanta quando a conta chega. O que tornava tudo ainda pior era o fato de que nenhum deles sequer tentava compreender meu ponto de vista. Quando eu dizia que não estava disposto a jogar $43.500 fora por causa dos erros de outra pessoa, eles agiam como se eu estivesse falando outra língua. Mas ela é sua irmã, diziam, como se isso fosse suficiente para me convencer. A pior parte, no entanto, foi a campanha de difamação. Minha mãe, em sua infinita sabedoria, decidiu que se a chantagem emocional direta não funcionava, ela tentaria virar o resto da família contra mim. Ela começou a espalhar mensagens no grupo da família, que eu já tinha abandonado fazia tempo, dizendo que eu era egoísta, ingrato e um verdadeiro lixo humano. Segundo ela, eu tinha esquecido minhas origens e agora estava muito ocupado com minha vida glamourosa na cidade para me importar com a família. Fiquei sabendo disso quando meu primo Caleb me ligou. Ele é um dos poucos da família com quem ainda me dou bem, e me contou o que estava rolando. Cara, ele disse, a Carol tá falando muita besteira de você. Contou pra tia Janice que você disse que a Karen merece tudo de ruim que acontecer com ela. Fiquei furioso. Não porque me importasse com o que a Janice pensa, mas porque minha mãe estava mentindo descaradamente para se passar por vítima. Contei a verdade ao Caleb. Nunca disse nada disso, e ele acreditou. Imaginei que ela estava exagerando, respondeu. Tá tudo uma bagunça, cara. Bagunça nem começa a descrever. Mas o verdadeiro drama começou quando a Karen resolveu entrar no meio do caos. Até então, ela tinha ficado quieta. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Eu suspeitava que ela finalmente estivesse com vergonha. Mas, na verdade, ela só estava esperando o momento certo para atacar. E quando atacou, não foi sutil. Ela me mandou uma mensagem uma noite. E não foi um pedido, foi uma acusação. Não acredito quão egoísta você está sendo, Jack. Você sabe que eu tô com um problemão e tá aí, parado, sem fazer nada. Você devia ser meu irmão. Egoísta. Engraçado vindo dela.
A vida da Karen inteira tem sido uma sequência de decisões terríveis, sempre com outra pessoa limpando a bagunça. Não respondi. Sinceramente, nem merecia resposta. Na manhã seguinte, ela aumentou o tom. Você tem o dinheiro. Para de agir como se fosse algo tão difícil. Só paga logo e eu te devolvo quando puder. Como se fosse uma solução razoável. Como se eu fosse o irracional por não querer pagar $43.500 para consertar mais um erro dela. Nem me dei ao trabalho de responder. E, claro, isso não foi bem aceito. Ela teve um colapso completo, mandando textos longos, confusos, dizendo que eu estava abandonando ela e que eu nunca entenderia o que ia passar dificuldades. E, para piorar tudo, ainda escreveu: a mamãe e o papai sempre disseram que você acabaria cedendo. Acho que eles estavam errados. Essa frase foi diferente. Não porque me fez reconsiderar, mas porque confirmou o que eu sempre soube. Isso nunca foi só sobre a Karen. Meus pais sempre alimentaram a ideia de que eu estaria lá para consertar tudo para ela. Sempre. Ali eu tive certeza, tinha chegado no meu limite. Parei de responder mensagens, ignorei ligações e comecei a focar apenas na minha própria vida. E quando eu pensei que não podiam cair mais baixo com chantagens emocionais, emboscadas e campanhas de difamação, descobri que tinha subestimado até onde eles estavam dispostos a ir. Meus pais e a Karen já tinham usado todas as cartas do baralho, ou pelo menos, era o que eu pensava. Acontece que eles ainda tinham uma última carta na manga, e essa destruiu qualquer ilusão que eu ainda tinha de que não cruzariam o limite. Recebi uma ligação do meu banco. E, a partir daí, tudo virou um caos completo. O setor de fraude do banco me notificou sobre uma atividade suspeita na minha conta. Aparentemente, alguém tentou acessá-la usando documentos falsos que não batiam com as informações oficiais. Essa pessoa tentou alterar meus dados de contato e sacar dinheiro, mas o sistema reconheceu a movimentação como suspeita e bloqueou a transação. Embora o banco não pudesse me fornecer informações precisas, eles disseram que a documentação sugeria que era alguém próximo de mim. Alguém próximo. Eu não precisei perguntar. Eu já sabia. Karen. Quem mais poderia ser? O momento era conveniente demais. Ela havia acabado de me mandar mensagem sobre a situação urgente em que estava. E quando eu me recusei a ceder, isso aconteceu. Eu estava fervendo por dentro. Falsificar documentos para acessar minha conta? Isso não é só desespero. É crime. Eu não podia deixar isso passar. Naquela mesma noite, fui direto à casa da Karen. Minha raiva mal contida. Obviamente, não liguei antes, já tinha cansado de ser educado. Ela abriu a porta. O que você está fazendo aqui? Exigiu saber. Você tentou me roubar, afirmei, direto ao ponto. O rosto dela mudou por um segundo antes de cruzar os braços. Eu não sei do que você está falando. Tem coragem, né? Respondi. Nem tenta, Karen. O banco descobriu sua palhaçada. Disseram que alguém falsificou documentos para acessar minha conta. Você faz ideia da gravidade disso? Ela soltou um suspiro exagerado, como se eu estivesse sendo dramático demais. Ai, relaxa, Jack. Nem consegui nada no fim. Pisquei, sem acreditar na facilidade com que ela minimizou tudo. Relaxar? Você tá mesmo tentando se justificar dizendo que falhou na tentativa de fraude? Você tentou cometer um crime, Karen. Isso é sério. Ela deu de ombros, completamente indiferente. E o que mais eu podia fazer? Você me deixou sem escolha. Se recusou a me ajudar quando eu mais precisava. Não pude acreditar no que ouvi. Sem escolha, Karen? Você teve todas as escolhas. Você podia ter assumido seus erros, se responsabilizado e encontrado um jeito de resolver isso por conta própria. Mas, em vez disso, achou que roubar de mim era a solução. Ela franziu a testa. Não vem bancar o santo agora. Mamãe e papai disseram que você nunca deixaria eu me ferrar. Falaram que você ia ceder se eu insistisse.
Eu só precisava esperar você superar esse seu chilique. Fiquei ali, chocado. Chilique. Aquilo que fervia no meu peito já não era frustração. Era indignação. Não era só irresponsabilidade dela. Era o resultado de anos dos meus pais mimando ela, alimentando essas ilusões e me tratando como se eu só existisse para limpar a bagunça dela. Inacreditável, murmurei, mais para mim do que para ela. Você faz ideia do que acabou de fazer, Karen? Você cruzou uma linha grave. Ela revirou os olhos, dobrando a aposta ao invés de recuar. O vilão aqui não sou eu, Jack. É você. Você virou as costas para sua família. Se tivesse me ajudado desde o início, nada disso teria acontecido. Aquilo foi o fim da linha. Respirei fundo. Não para me acalmar, mas para garantir que eu não dissesse algo de que me arrependeria depois. Acabou, murmurei, virando para sair. Mas antes de ir, olhei para ela uma última vez. Se você tentar alguma coisa assim de novo, eu não só corto relações de vez, como também vou direto à polícia contar exatamente o que você fez. Cresça, Karen. Você não é mais uma criança. Não esperei resposta. Voltei para o carro, minha mente a mil. Como as coisas chegaram a esse ponto? Como minha família ficou tão tóxica a ponto da minha própria irmã achar aceitável me roubar e ainda me culpar por isso? Eu sabia que aquele era o limite. Não havia mais volta. Eu precisava cortar os laços de vez. Mas sabia que não seria tão simples. Meus pais não iam deixar barato. Karen não ia deixar barato. E se eles achavam que eu ia recuar, aceitar tudo isso calado, estavam enganados. E eu estava certo. No dia seguinte, minha mãe ligou. Não atendi, mas ela deixou uma mensagem de voz. Jack, sua irmã me contou o que aconteceu, disse com sarcasmo. Não acredito que você ameaçou ela daquele jeito. Ela está com dificuldades, em vez de ajudá-la, você está piorando as coisas. Você deveria ter vergonha de si mesmo. Reproduzi a mensagem 3 vezes para ter certeza de que tinha ouvido corretamente. Karen tentou me roubar, e de alguma forma eu virei o vilão. Era tão absurdo que eu nem respondi. Para quê? Eles não iam enxergar a razão, mas isso não significava que eu deixaria barato. Liguei para meu banco e pedi que aumentassem a segurança da minha conta, troca de senhas, autenticação em 2 fatores e outras medidas. Eu não ia dar mais nenhuma chance para Karen ou qualquer outra pessoa bagunçar minhas finanças. Durante alguns dias, tudo ficou quieto. Demais. Mas se tem uma coisa que aprendi sobre meus pais, é que eles não aceitam um não como resposta. Pelo menos, não nas primeiras 100 vezes. Então, quando cheguei em casa do trabalho alguns dias depois e vi o carro deles estacionado na minha garagem, não fiquei surpreso. Sim, fiquei irritado. Chocado? Nem um pouco. Respirei fundo, estacionei atrás deles e fiquei 1 minuto dentro do carro me preparando mentalmente. Eu sabia que eles não estavam ali para um bate-papo casual. Eles não vieram para se desculpar ou consertar nada. Não. Ia ser mais uma rodada de culpa, manipulação e chantagem emocional, e eu já estava cansado só de imaginar. Quando finalmente saí do carro, minha mãe já estava esperando na porta da frente, com aquela cara de quem vai dar sermão. Meu pai olhava pro chão como se preferisse estar em qualquer outro lugar. Precisamos conversar, disse minha mãe assim que cheguei perto. Acho que não, mãe. Acho que tudo que precisava ser dito já foi. Obviamente, ela ignorou. Essa palhaçada já durou tempo demais. Somos seus pais. A Karen é sua irmã. Não é assim que uma família age. Abri a porta e entrei, já esperando que ela me seguisse. E claro que seguiu. Com o meu pai atrás, feito um cachorrinho perdido. Você vai simplesmente entrar enquanto estamos tentando conversar com você? Ela perguntou. Não, eu tô entrando na minha casa para não ficar do lado de fora ouvindo mais besteira. Eu avisei, se for para ouvir sermão, que seja num lugar confortável para mim. Ela não gostou do tom, mas sinceramente, eu também não me importava mais.
Ela já tinha ultrapassado todos os limites que tentei impor, então para que fingir que eu ainda tolerava? Minha mãe não perdeu tempo e começou o discurso de sempre. Jack, você precisa parar com essa teimosia. A Karen está passando por dificuldades e é sua responsabilidade, como irmão dela, ajudar. Ela é da família. É, família. Eu entendo muito bem, respondi. Então deixa eu te contar uma coisa sobre família, mãe. Família não mente, não rouba e não manipula para conseguir o que quer. Família não espera que uma pessoa sacrifique tudo enquanto a outra vive sem nunca enfrentar as consequências. Então não venha aqui me dar lição de moral sobre o que é ser família. Meu pai finalmente resolveu falar. Isso não é sobre tomar lados, Jack. É sobre resolver as coisas. E só você pode fazer isso. Eu ri, amargo. Resolver? Tipo, pagar a dívida da Karen? Acobertar a tentativa de fraude? Deixar ela sair ilesa de tudo, como sempre? Não, obrigado. Eu cansei de resolver as coisas por ela. Ela é sua irmã, insistiu minha mãe, elevando o tom. Você faz ideia do que aconteceria com ela se algo ruim acontecer? Como você conseguiria viver com isso? E como vocês conseguem viver com o que fizeram? Rebati. Passaram a vida toda dela cobertando, inventando desculpas, jogando a culpa em mim sempre que era conveniente. Vocês criaram esse problema, não eu. Então não venham tentar me fazer sentir culpa por não querer limpar a bagunça de vocês. O rosto da minha mãe ficou vermelho de raiva. Achei que ela fosse explodir. Se você não for ajudar, ela respondeu, então vamos ter que cortar os laços com você. Sem Natal, sem festas em família, nada. Olhei para ela, tentando entender se aquilo era mesmo uma ameaça. Mãe, eu estive sozinho minha vida toda. Você me cortar é como demitir alguém que já pediu demissão. Ela ia retrucar, mas meu pai a interrompeu. Carol, chega. Isso não está ajudando. Ele se virou para mim, com o olhar mais calmo. Jack, a gente só quer o melhor para todo mundo. A Karen errou, claro, mas ela ainda é da família. Não dá para você tentar encontrar um meio-termo? Eu não aguentava mais. Vocês se escutam quando falam? Estão pedindo para eu desembolsar $43.500 pelos erros de outra pessoa. Isso é meio-termo para vocês? E o que a Karen está oferecendo em troca, nesse acordo? A raiva crescia no meu peito, e meus pensamentos estavam mais rápidos do que eu conseguia colocar em palavras. Cada sacrifício, cada vez que me levantei quando ninguém mais quis, cada situação em que vocês colocaram a Karen em primeiro lugar, tudo veio à tona de uma vez. Me afastei do balcão com calma e fui até a porta. Meu coração disparado, mas o rosto sereno. Sem gritar. Sem discutir. Eles não mereciam mais essa energia. Abri a porta e disse. Saíam. Minha mãe piscou, surpresa. Como é? Saíam, repeti. Essa conversa acabou. Vocês não vão me convencer a pagar a dívida da Karen e não vão me manipular para me sentir culpado por isso. Então, a menos que tenham algo realmente útil a dizer, podem ir embora. Minha mãe parecia pronta para brigar, mas meu pai segurou o braço dela com delicadeza. Vamos, Carol. Vamos embora. Ela me lançou um olhar venenoso ao passar por mim. Você vai se arrepender disso, Jack. Pode escrever. Fechei a porta atrás deles e fiquei parado. Silêncio. Finalmente, silêncio. Mas ele não durou muito. Aquela história inteira não saía da minha cabeça e, contra meu bom senso, resolvi descobrir como a Karen realmente estava. Talvez fosse curiosidade. Ou talvez eu só quisesse saber até onde a coisa tinha chegado. Entrei em contato com um amigo em comum, que ainda mantinha contato com ela, achando que ele poderia me dar mais detalhes. E aí, o que tá rolando com a Karen? Perguntei. Desde então, não ouvi mais nada. Ah, você não soube? Respondeu o amigo, sem hesitar. Tá ruim. As pessoas para quem ela deve dinheiro não estão de brincadeira.
Eles destruíram o carro dela. Acabaram completamente com ele. Janelas, pneus, tudo. Ela está em pânico, dizendo que não se sente segura. Eu deveria ter sentido tristeza, preocupação, qualquer coisa. Mas, em vez disso, eu só me senti exausto. Ela se colocou nessa situação, e agora estava pagando o preço. Claro que eu sabia que isso só aumentaria a pressão dos meus pais para que eu interviesse e a salvasse. Mas passaram-se alguns dias sem nenhum contato direto da Karen ou dos meus pais. Apenas silêncio. Parecia estranho, tipo silêncio antes da tempestade. E, como era de se esperar, a tempestade chegou. Uma carta de um advogado. Quando abri, não consegui acreditar no que estava lendo. Meus pais estavam ameaçando tomar medidas legais, alegando que eu tinha uma obrigação moral de apoiar minha família. Queriam que eu pagasse a dívida da Karen e estavam dispostos a me levar à justiça por isso. Eu não conseguia acreditar. Depois de tudo o que tinham feito, eles estavam dispostos a ir tão longe. Parte de mim queria rir do absurdo da situação. Mas, na maior parte, eu só me sentia entorpecido. Aquilo não era mais uma família. Era um campo de batalha. E eu estava cansado de lutar. O que me chocava era a cara de pau monumental daquilo tudo. Era quase inacreditável. Veja o quão estúpido isso soa. Meus próprios pais ameaçando me processar porque me recusei a limpar o desastre de $43.500 que a Karen fez. Era como se tivessem abandonado completamente qualquer aparência de laço familiar em troca de pura hostilidade aberta. Eu não precisei pensar muito sobre o que fazer. Minha primeira ligação foi para meu advogado, que felizmente tem um ótimo senso de humor. Quando contei a situação, ele riu e disse: Jack, eles não têm base nenhuma para isso. Que processem, se quiserem. Isso vai ser motivo de risada no tribunal. A ameaça nunca se concretizou, mas foi um lembrete de quão tóxicos eles se tornaram, e isso só reforçou minha decisão de cortar contato. Só o fato de estarem dispostos a ir tão longe já era o bastante para mim. Percebi que não dava mais para deixar essa porta sequer entreaberta. Eu ainda mantinha uma pontinha de esperança de que pudéssemos consertar as coisas. Mas aquilo foi a gota d'água. No mesmo dia, bloqueei os números dos meus pais. Sem ligações, sem mensagens, sem recados de voz. Entrei nas minhas redes sociais e bloqueei eles também. Fiz o mesmo com a Karen. Se eles iam me tratar como inimigo, então eu os trataria como estranhos. Também percebi que precisava avisar o restante da família sobre o que estava acontecendo. Sabia que meus pais iriam distorcer a história para me pintar como o vilão, e eu não ia deixar barato. Então liguei para meu primo Caleb, um dos poucos familiares em quem confio, e expliquei tudo. Cara, respondeu o Caleb depois que terminei, isso é insano. Eles realmente tentaram te processar? Ainda não, respondi, mas estão ameaçando. Queria te avisar porque tenho certeza que vão começar a espalhar mentiras sobre mim. Relaxa, disse Caleb, eu tô do seu lado. E sinceramente, fez muito bem em cortar contato. Eles parecem totalmente tóxicos. Essa conversa me deu coragem para entrar em contato com alguns outros parentes. Alguns me apoiaram, como o Caleb. Mas outros, nem tanto. Minha tia Janice, por exemplo, estava totalmente do lado da Carol. Jack, eles são seus pais, ela disse, como se isso desculpasse tudo o que fizeram. Você não pode simplesmente virar as costas para eles. Posso sim, respondi com firmeza. E virei. Eles cruzaram todos os limites imagináveis, e não vou mais deixar que me arrastem para baixo. Eu sabia que Janice me via como uma decepção. Ela ainda disse: família é família, Jack. Você vai se arrepender disso um dia. Talvez, respondi, sem acreditar nisso, mas por enquanto, escolho a paz. No entanto, a tranquilidade durou pouco. Cerca de uma semana depois de bloqueá-los, recebi uma ligação de um número desconhecido. Contra o meu bom senso, atendi. Jack? Era minha mãe, com a voz aguda e irritada. Você me bloqueou? Suspirei,
já me arrependendo de ter atendido. Sim, mãe. Eu te bloqueei. Por quê? Por que faria isso? Ela perguntou, como se a explicação não fosse óbvia. Porque eu cansei, mãe. Cansei da manipulação, das chantagens emocionais, das mentiras, das exigências. Cansei de tudo isso. Ela bufou. Você está sendo ridículo. Acha mesmo que pode simplesmente nos apagar da sua vida assim? Sim, respondi, simplesmente. Posso sim, e já fiz isso. Claro que ela tentou discutir, como sempre faz. Me chamou de egoísta, ingrato, cruel, o repertório habitual. Mas eu não entrei no jogo. Simplesmente respondi, de forma educada, que não tinha interesse em continuar aquela conversa e desliguei o telefone. Logo depois, bloqueei o número. Depois disso, reforcei ainda mais minha estratégia de contato zero. Pedi ao Caleb que me avisasse caso meus pais ou a Karen tentassem me procurar por meio dele, mas, fora isso, não queria saber nada sobre eles. Na maior parte do tempo, ele respeitou isso. Mas, de vez em quando, deixava escapar uma atualização. Meses se passaram, e quanto mais tempo eu ficava sem nenhum contato, mais percebia o quanto tinha perdido por viver preso naquele caos constante. Passei a ter muito mais tempo e energia para dedicar às coisas que realmente importavam. Claro que ainda havia momentos de dúvida. De vez em quando, surgia uma voz no fundo da minha mente dizendo: e se eles estiverem certos? E se você estiver sendo egoísta? Mas então eu me lembrava de tudo que eles tinham feito, tudo que eu tinha suportado. E a dúvida desaparecia. Até hoje, eu não sabia o que tinha acontecido com a Karen. Recentemente, recebi outra ligação do Caleb. Ei, só pensei que você ia querer saber, a Karen entrou com pedido de falência. Fiquei em silêncio por um momento, absorvendo a notícia. Bem, pensei comigo mesmo, quem sabe agora ela aprenda a assumir a responsabilidade pelos próprios atos. Talvez, respondeu Caleb, mas nós dois sabemos que isso é improvável. Karen nunca foi do tipo que aprende com os próprios erros. Meus pais continuaram com a campanha de difamação por um tempo, mas aparentemente ela perdeu força. Acho que até os seguidores mais leais dele se cansaram de ouvir a mesma história repetidamente. Quando Natal chegou, senti alívio. Pela primeira vez, eu não teria que fingir que estava tudo bem quando claramente não estava. Passei as festas com amigos, minha família escolhida. E, pela primeira vez em muitos anos, não precisei andar em ovos. Pude ser simplesmente eu, sem as expectativas sufocantes dos meus pais ou as exigências da Karen. Não foi fácil cortar o contato. Foi uma das decisões mais difíceis que já tomei. Mas olhando para trás, sei que foi a decisão certa. Às vezes, é preciso se afastar de pessoas tóxicas, mesmo que elas sejam da sua família. E embora nem sempre seja fácil, vale a pena. Caleb ainda me manda atualizações de vez em quando, mas deixei bem claro que não quero mais saber de nada. Na última vez que soube, meus pais ainda estavam tentando recuperar a reputação, e a Karen lutava para se reerguer depois da falência. Gostaria de sentir pena deles, mas não sinto. Eles fizeram suas escolhas. Agora, estão lidando com as consequências. Quanto a mim, recuso-me a ser um fantoche preso aos fios puxados por essas pessoas. Estou seguindo em frente. Me cerquei de pessoas que realmente se importam comigo e que respeitam meus limites. Estou focado na minha carreira, nos meus interesses e na minha felicidade pessoal. E embora eu não saiba o que o futuro me reserva, uma coisa eu sei com certeza. Nunca mais vou deixar ninguém, família ou não, me derrubar novamente. Comentário Frau, Reddit. Essa história é a prova de que sangue não torna ninguém sagrado. Famílias saudáveis apoiam, não exploram. Jack fez o que muitos têm medo de fazer, se proteger. Cortar laços com pessoas tóxicas, mesmo sendo da família, é um ato de coragem e amor próprio. Ele não foi egoísta, foi resiliente. Que sirva de inspiração para quem ainda vive preso em ciclos de culpa e manipulação. E assim termina mais uma história emocionante do Reddit. Se você curtiu, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal para mais histórias incríveis. Não perca a próxima!